Olá, Valéria, tudo bem? Bom dia, pastor Josué. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Benção, maravilha. Que bom Que bom. recebê-la outra vez aqui, tá A bom? alegria é toda minha. Que legal. Você viu que nós estamos falando desde terça-feira sobre Sim, Minha Casa, Lugar de Transformação. sim. Algumas pessoas acham que a casa se torna um lugar de transformação só com oração, não é? Mas é interessante que a palavra oração é oração. Sim, tem ação envolvida, né? Tem ação envolvida. Então, só orar não resolve. E é aí que aprende com o milagre em Caná da Galileia, que para que houvesse aquele milagre de transformação, muitas coisas aconteceram. E a gente está dando nome para cada atalha. A primeira atalha a gente colocou como comunicação, a segunda, Tá, solidariedade, a terceira, oração. E hoje a gente está falando de servir. Você acha que legal. realmente, se não houver essa predisposição para servir, dificilmente a casa será um lugar de transformação? Sim, pastor, eu acredito nisso, assim, de todo o meu coração. Na verdade, serviço é a minha linguagem do amor, inclusive. Uhum, Eu acredito nisso porque a definição de serviço que mais faz sentido para o meu coração é que servir é você entregar a si mesmo ou dar de si mesmo em forma de trabalho. Então, se você quer transformação realmente na sua casa, você precisa do Espírito de Deus e ser como Jesus, né, para uhum, experimentar essa transformação. E se tem algo que Jesus fez que nos marca é dar de si mesmo. Ele não se uhum. sonegou. Então, quando você serve as pessoas, na verdade, você está dando de si, né, para cada uma delas no ambiente da sua família. Isso é a expressão máxima de amor. Eu acho que é até por isso que ele redefiniu grandeza dessa maneira. Ele falou assim: o maior é aquele que serve. Por quê? Porque aquele que é capaz de dar a si mesmo, não importa o que aconteça, não importa qual seja o custo, esse me imita, e esse é grande de verdade. Então eu acredito realmente que só pode ter transformação numa casa, num casamento, numa relação de pai e filho, quando você está disposto a não sonegar você, o seu trabalho, as suas palavras de amor, né, as suas atitudes, de todas as maneiras. Eu acho que o serviço encaixa nisso, porque é a personificação de Cristo. Que legal. Agora, eu gosto sempre de pensar assim, né? Porque tanto igreja como família, eu gosto de pensar como um corpo. Sim, A gente percebe que todos os membros do corpo servem. Até sim, porque, se parar de servir, houve um problema e muitas vezes tem que ser amputado, não é? sim, Quantas sim. pessoas, às vezes, têm problema numa perna que para de ser útil, de servir, aí o médico fala, ó, a gente tem que amputar para não comprometer todo o corpo, não é? Sim, E agora, o que as pessoas às vezes não entendem é que elas fazem parte de um corpo e, sim. como membro, cada um tem uma missão para o bem-estar do corpo, não é isso? Verdade, pastor. O corpo, na verdade, quando ele tem uma parte amputada, ou uma parte necrosada, ou uma parte disfuncional, na verdade aquilo traz doença, traz enfermidade para o corpo, né? O corpo só é saudável com o todo funcionando. Eu acho que o serviço é isso. Por exemplo, um braço não pode sonegar sua função para o corpo, porque senão o corpo vai sentir muito prejuízo. Então, eu, como esposa, eu tenho funções, eu tenho papéis, eu tenho atividades que são concernentes a minha função. E se eu amputo, se eu não exerço essa função, se eu não sirvo como fui chamada para fazer dentro da minha atribuição dada por Deus, todo o corpo fica prejudicado. Assim como o meu esposo, assim como os meus filhos. Então é importante a gente entender a família como esse grande corpo, onde cada membro, aí Paulo vai falar, né, até aqueles menos honrosos, eles têm a sua importância e sem eles a gente não vive, né? Então é importante você saber qual o teu papel, qual a tua atribuição, qual é a função que Deus designou para você, para que você possa dar de si mesmo da melhor maneira. E é interessante que quando a gente lê aqui o Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 1, aqui, ó, Uhum. verso 29 a 31, diz assim, ó, e saindo ele da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A Sim, sogra de Simão achava-se acamada, doente, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela.
Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Então, fica claro que servir é uma evidência de que nós fomos curados, não é? Servir é uma evidência de que nós estamos saudáveis. Nós somos pessoas que fomos tocadas por Deus. E aí você falou uma coisa interessante. Tem pessoas que acham que servir diminui. Exato. Servir rebaixa, não é? E aí eu disse uma coisa muito interessante, eu estava dizendo uma coisa muito interessante numa mensagem domingo, que no texto em que nós lemos que Jesus lavou os pés dos discípulos, antes que ele lave os pés dos discípulos, ele faz uma declaração que revela, eu sei de onde eu vim, eu sei quem me enviou, eu sei por que eu estou aqui, eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou. Uhum. E como eu tenho essas convicções do meu propósito, da minha identidade, servir para mim é um prazer e não me diminui. É isso aí. Esse é um dos grandes alvos do serviço, né? Eu acho que servir, na verdade, vai gerar essa humildade dentro do coração das pessoas. E humildade, na verdade, pastor, é uma virtude bem complicada. A gente não adquire humildade buscando humildade. É muito louco isso. Porque quando você pensa que você é humilde, na verdade, você já não é humilde. Então é uma coisa meio complexa. Mas se tem uma coisa que vai gerar humildade no nosso coração, essa coisa é a prática do serviço. Se você todos os dias se submeter a servir as pessoas ao seu redor, aos pouquinhos, vai entrando dentro de você o autoesquecimento, que não é um abandono de si, mas é não ter mais o seu umbigo como centro do universo, né? Então esse autoesquecimento vai entrando em você e aí a humildade aparece. Porque, na verdade, o serviço é isso, né? É a expressão máxima daquele que falava assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, se tem algo que revela o DNA de Jesus dentro de alguém, é exatamente essa humildade. E quando você como você colocou muito bem, o serviço, na verdade, não te diminui. Eu tenho uma frase, até separei aqui para trazer para a gente, é que ninguém pode humilhar alguém que escolheu voluntariamente se submeter a serviço dos outros. Então, quando você voluntariamente assume a posição de servo, pode tirar proveito de você. As pessoas muitas vezes têm medo de servir porque elas falam assim, se eu servir demais, vão acabar tirando proveito de mim, eu vou acabar sendo feito de tonto. E nada, pelo contrário. Se você opta só pela opção de servir de vez em quando, você ainda está no comando e você pode escolher quem servir e quando servir. Mas quando você se coloca realmente na posição de Jesus, que é a posição de servo, é uma posição de humildade tão grande que ninguém pode rebaixar aquele que escolheu se humilhar e ser servo de todos. Meu Deus, é isso aí. Agora, eu estava conversando com o Douglas ontem, e ele disse uma coisa muito interessante, porque servir é honrar. Sim. E honrar é reconhecer o valor. Não é? Servir é honrar, e honrar é reconhecer o valor. Uhum. Então, quando eu sirvo, é porque eu enxerguei Deus no outro. Exato. Né? Aí eu entendi o valor que o outro tem. Mesmo que esse outro seja um mendigo. Sim. Não é? Mesmo Sim. que esse outro seja o doutor. Mesmo que esse outro seja uma prostituta ou qualquer uma pessoa que esteja vivendo à margem da sociedade. E aí o Douglas falou algo, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque tem muita gente que serve, mas na verdade ela não é humilde. Uhum. Ela é um bajulador, uma bajuladora. Serve, sim, mas não é humildade, é segundo as intenções. Então, sim, quando é que a gente serve realmente com o coração livre de tudo isso? Tá. Então, pastor, deixa eu desenvolver um raciocínio aqui de como eu penso. Eu penso assim, quando a gente fala de ser humano, eu vi um estudo de um sociólogo, eu não vou saber te falar o nome do cara que eu esqueci, mas ele fala que a relação entre os seres humanos não é muito diferente da relação de um galinheiro. Ele fala que no galinheiro a situação não tem paz enquanto não ficar pré-estabelecido quem é o maior, quem é o menor.
e na verdade ninguém quer ser o menor naquilo lá, né? Então tá todo mundo brigando para ser o maior. E a gente vê isso no comportamento humano também. Por exemplo, quando você chega numa reunião, você pode ficar notando aonde a pessoa vai escolher para sentar, como ela anda, se ela anda na frente de alguém, se ela anda ao lado. Ou então, por exemplo, quem cede quando duas pessoas estão conversando. Tem gente que só fala e nunca ouve, né? Então, tudo isso, na verdade, mostrar esse anseio do coração humano por ser o maior. E o tanto que a gente quer ser o maior é o tanto de orgulho que tem na gente. E o tanto de orgulho que tem na gente é o tanto de Lúcifer que tem na gente. Assim como o tanto de humildade que tem em você e o tanto que você valoriza e honra as pessoas ao seu redor, é o tanto de Cristo que você tem formado dentro de você. Só que como tudo, e você vai ver isso na Bíblia inteira, sempre tem joio e trigo, sempre tem a igreja verdadeira, mas tem o Ananias e Safira enfiado lá no meio. Então sempre tem o verdadeiro e o falso. E no serviço não é diferente. Tem um serviço que a gente vai chamar de falso serviço, que é um serviço farisaico, mentiroso, e o serviço verdadeiro que realmente vem desse coração humilde, servo de Jesus. O serviço verdadeiro, eu vou falar primeiro do verdadeiro, porque se a gente conhece bem uma nota verdadeira, a gente não precisa ficar estudando as notas falsas, né? Então, o serviço verdadeiro, aquele que provém de um coração humilde, é um serviço de alguém que não faz cálculo. Por exemplo, tem gente que serve, mas fica sempre esperando retribuição. Então, eu te sirvo hoje, mas se amanhã eu precisar de você e você não fizer por algum motivo, eu fico amargurado, eu falo mal de você, isso não é serviço. Isso é serviço farisaico. Uma outra coisa, o serviço verdadeiro é um estilo de vida, não é um evento que você faz. É uma coisa que você chega no ambiente, você esteja na tua casa, na igreja, na casa de um amigo, não importa, no seu trabalho, você tem um olhar voltado para a necessidade dos outros e não só para você. Então você chega, percebe e faz, tem essa proatividade que o senhor falou. Outra coisa do serviço verdadeiro. O serviço verdadeiro, ele procura estar longe dos holofotes. Então assim, se você quer servir porque você quer reconhecimento, elogio, atenção das pessoas, isso tudo na verdade não é serviço. Isso é o seu orgulho se alimentando de uma posição de serviço. Então tem uma frase que acho que é do Bonhoeffer, que ele fala assim, ó, servir longe da atenção das pessoas é uma repreensão à sua carne e desfere golpes fatais ao seu orgulho. Então, assim, essas são algumas características do serviço verdadeiro. Então, assim, tenha sempre isso em mente. Cara, esse é o meu estilo de vida. Eu tô fazendo realmente porque eu amo as pessoas e eu quero dar de mim para as pessoas, porque eu quero ser um facilitador na vida delas, porque eu vejo o Cristo que está no Senhor, por isso eu tô aqui contribuindo com o Senhor, porque a gente quer abençoar as pessoas que estão aqui, ou eu tenho outras intenções por detrás? E aí, realmente, é sondar o coração, né? Que lindo. Então, resumindo tudo que você servir é amar. E amar é se doar sem esperar nada em troca. Não é? Esse é um ponto muito importante. Um outro ponto muito importante, eu tenho dito para as pessoas, seja grato sempre, mas não espere gratidão de ninguém. Porque isso é amor, não é? Então, quando o meu servir é motivado pelo amor, eu não estou esperando nada em troca. É doação como Jesus para comigo. É graça, é favor que ninguém merece. Entendeu? Então, o meu serviço tem que ser motivado pelo amor e pela graça. Certo? Amor, doar sem esperar nada em troca. Graça, favor imerecido. Certo? Eu não mereço, recebi, estou compartilhando com outro algo que ele não merece estar recebendo. Mas só que eu fui apenas um canal dessa graça, né? Que me alcançou e através de mim está alcançando outro. Então, quando isso acontece, realmente Deus nos vê como grande. Como Jesus disse. Aí Deus olha para você e fala, esse cara aos meus olhos é grande, essa mulher é grande. Mas... Pastor, eu só queria falar um negócio aqui, enquanto o senhor está falando, eu estou pensando aqui. De servir é também se deixar ser servido. Porque tem muita gente que encara essa porção de ser servido como algo assim, né, que não é importante. E eu estava lembrando aqui de Pedro, quando Jesus foi para lavar os pés dele, e ele falou, não, pelo amor de Deus, você não faz isso. E parece humildade, né? Só que se você for parar para reparar, na verdade é um orgulho maior ainda. Então, ser servido também é uma porção do servir.
Porque eu acho que servir unilateral não é serviço, né? O serviço tem que ter essa troca voluntária. É um honrando o outro, não é? Isso. Porque é um reconhecendo o valor do outro. E é muito importante que nós compreendamos que tanto lavar os pés de alguém é constrangedor, como deixar o outro lavar os pés da gente também é uma atitude de humildade. Entendeu? É uma atitude. Porque quando alguém vem lavar os meus pés, de certa forma, está dando um golpe no meu próprio orgulho. É isso. Entendeu? Então, tipo, será que você faria isso por mim? Entendeu? Para mim. Então, por isso que tudo que Jesus fez foi maravilhoso, pedagógico e realmente marcou e marca a vida de todos nós. Mas, Valéria, foi muito bom a gente conversar, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para as mulheres. Por quê? Porque há na mulher um instinto natural de servir, né? Isso na mulher, principalmente por causa do cuidado da casa, da família, dos filhos, dos netos e tal. E muitas, de repente, não são tão valorizadas e reconhecidas como deveriam. Então, eu queria que você deixasse uma palavra, não é, para as mulheres. Tá. Pessoal, servir, né, e ainda mais nós nessa função da mulher, né? A mulher é aquela que se sabe, aí edifica a sua casa e edifica também através do seu serviço, né? Essa posição que Jesus nos deu é uma posição de muito privilégio, né? Talvez é a posição mais parecida com ele. Ele nos entregou o ministério da toalha, da bacia, né? E eu quero que você saiba que mesmo quando você não é vista, Deus te vê. Uma das coisas que eu mais amo na Escritura é quando Deus aparece para Agar no deserto. Assim, eu sou o Deus que te vê no secreto, que te vê no oculto. Quando nenhum homem te vê, eu te vejo. Eu quero que você sirva a tua família, sirva os teus filhos, o teu marido, não mais pensando em retribuição, ou não só pensando em relação ao conforto dos outros, mas que você pense nas pessoas e nas coisas da sua casa como vidro. O vidro é transparente. Quando você olha através do vidro, você pode ver uma realidade maior. Então, quando você serve o seu marido, os seus filhos, olhe para eles como vidro e atrás deles enxergue o próprio Deus, aquele que te vê quando você está sozinha, lavando a tua louça, adorando, quando você está fazendo a cama dos teus filhos, fazendo a marmitex do teu marido, eu não sei qual a tua realidade, mas olhe para o teu serviço e para as pessoas que você serve como vidro e veja Deus através disso, porque Ele te vê e a Bíblia fala que aqueles que têm fé precisam crer que Deus existe e que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Então, toda a sua paga, toda a sua recompensa, ainda que ela não venha aqui, ainda que você não receba uma palavra de afirmação, saiba que na eternidade, cada uma dessas atitudes vai gerar pedras na sua coroa, um galardão lindo para você, tá bom? Pastor, eu acho que é isso. Agradeço aí essa oportunidade de conversar junto. Foi uma bênção, viu? Obrigado, um beijo no coração de toda a família aí, Douglas, as crianças e você também. Deus abençoe. Beijo na sogra também. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que você gostou deste vídeo, porque esta palavra é muito edificante. Então, clica aqui no gostei. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para que você possa receber a notificação e assistir todas as outras lives que foram todas interessantes. Todas muito interessantes. Pega o link desta mensagem, desta live, mande para suas amigas, mande para todas as suas amigas. Vamos alcançar o Brasil com esta mensagem de transformação. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.